Como nós temos sempre o Sonho de Natal, eu nunca prego sobre os assuntos que eu mais gosto de pregar, né? Que é o nascimento de Jesus, né? Porque se eu pregar depois, o pessoal já ouviu 25 a 30 vezes, né? Então eu vou pregar primeiro, e se enjoar vai ser, né, no Sonho de Natal. Mas como é que a gente pode enjoar de uma história tão fantástica que mudou o nosso destino? E hoje eu vou convidar você a abrir sua Bíblia ao livro de Lucas capítulo 2. Uma passagem que eu incentivo você, nesse Natal, quando você estiver ali na ceia, no dia 24, antes de vocês cearem, né, antes de coitado dos muitos perus e porcos que vão entrar a goela abaixo, né? Os perus estão dizendo, prefira porco, e os porcos estão dizendo, prefiro os perus, ou um Chester, de qualquer forma, né? Antes de você ingerir toda aquela comida, que será bem merecido pelo esforço que você terá feito no Sonho de Natal, até o dia 24, isso aqui é uma boa passagem, não é longa, e que vale a pena, né, como um texto para o contexto da sua ceia de Natal. E nós vamos ler, só que você vai me ajudar a ler. Você vai fazer os efeitos sonoros. Na minha infância, nas igrejas não tinha nada, as igrejas tudo perrapadas. A mega igreja aqui de Manaus era a primeira igreja batista, tinha 50 pessoas, né? Depois dessa tinha a igreja batista Cachoeirinha, tinha uns 45, aí tinha tabernáculo, tinha uns 30, né? 35, 40, e aí tinha a Chapada, né, que não estava entre nenhum desses, né? Ninguém nem sabia onde era. Aí, de qualquer forma, não tinha nada, não tinha apresentação de Natal, não tinha nada, porque não era chique você ser crente, né? Aliás, era ruim ser crente, as pessoas perseguiam você, porque os evangélicos eram muito novos, né? Os evangélicos só chegaram no Brasil em 1868, mais ou menos, 67, 68, e assim mesmo não eram permitidos evangelizar. Eles podiam ter, né, aquelas famílias que fugiram da guerra civil, grande maioria batistas, então eles podiam ter os seus cultos, e ali foi que apareceram as primeiras igrejas batistas e formaram muitas cidades no interior de São Paulo, como também Santarém, né? Aquela parte toda dali foi fundada por esse pessoal, e ali foram as primeiras igrejas batistas, mas não podiam divulgar, porque senão eram presos. A liberdade religiosa só começou em 1889, proclamação da República, que foi o feriado que nós comemoramos agora. Com isso veio a liberdade religiosa. Pela primeira vez, outras religiões podiam pregar a sua visão do Evangelho de Jesus Cristo. E assim mesmo, a igreja oficial, né, segurou ali, por muita pressão, até, na verdade, a Revolução Militar. A Revolução Militar, para o Evangelho, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi o primeiro presidente, né? Nós tivemos um dos primeiros presidentes que era não católico, né? Mostrando que outras pessoas também podiam fazer parte da cúpula governamental. Então, aí espalhou. Então eu ficava ali no meu banquinho, ali na igreja, pensando assim, puxa vida, nossa igreja é meio chata, não tem muita coisa não. Eu via as festas dos outros e as coisas bonitas, e eu tinha que fazer meus filmes na minha cabeça, porque também não tinha televisão em Manaus. A televisão só chegou em Manaus. Sabe que ano chegou a televisão em Manaus? Quem sabe? Você já nasceu com isso, você nasceu em cima de uma televisão, mas a televisão só chegou em Manaus por volta de 68, 67, 68, né? Eu me lembro, Irmãos Coragem, né? Irmãos Coragem, a gente ficava olhando assim por cima do muro, né? Era uma televisão em cada quadra, né? E a gente ficava olhando. Quantos tem essa idade para lembrar do dia que você ficava olhando assim por cima, ou botava um banquinho para ficar assistindo Irmãos Coragem, lá
Aí eu ficava, poxa, se ele aumentasse mais volume. O meu pai não gostava que a gente fizesse isso, e se ele pegasse a gente, então, a gente tinha que ter um olho na TV e uma no meu pai, né? Era complicado. Mas na minha cabeça eu criava filmes de todas essas escrituras, e o meu sonho, é por isso que quando eu vejo um sonho de Natal, isso é um sonho meu de infância. Eu queria ver as histórias da Bíblia em filme, eu queria ver em dramatizados. Então nós vamos voltar aos velhos dias e você vai fazer os efeitos sonoros. Nessa passagem nós temos 3 efeitos majoritários, né? Efeitos sonoros. O primeiro e nós vamos aqui, nós aqui do meio, tá? O pessoal aqui do meio e da galeria também, tá? O pessoal da galeria também vai se juntar a esse do meio, essa coluna do meio, e vocês vão ser as ovelhas e os carneiros, tá bom? As ovelhas e os carneiros, tá lá? Aí quando a gente falar em ovelha ou pastor, você vai, tá bom? Já? Vamos treinar? Pastor? Ovelha? Aí. Eu ouvi alguém assoviando. Nunca viram uma ovelha, não sabe nem o que é isso, né? Aqui desse lado, tá? Nós vamos... essa ala daqui, tá? Todos do meu lado direito. Vocês vão ser os bebês. Toda vez que eu falar em Jesus, que eu falar em bebê, neném, tá? Aí vocês vão fazer o barulho de criança. Qual é o barulho da criança? Isso é gato, né não? Isso é gato quando o moleque pega no rabo, né? Vamos melhorar isso aí? Vamos. Os bebês. Parece aquelas máquinas de... aquele carrinho de... Vixe, piorou. Eu entendi, porque todo mundo quer chorar igual, Então vamos variar isso aí um pouquinho. Chore como o seu bebê, chore como a Thaís. A Thaís é quando ela era pequena, não lembra não? Ela não chorava. Anja. Vamos lá, mais uma vez o último treino dos bebês. Então, tudo expulso do sonho de Natal. Agora, vocês vão ser os anjos. E os anjos, toda vez que eu falar em anjos, vocês vão dizer, aleluia, aleluia. Já? Anjos. Aleluia, aleluia. Pastores? Agora eles estão chorando como bebê, Então a gente tem que trocar. Bebês? Melhorando. Tá bom. E anjos? Muito bem. E agora vamos ler. Lucas capítulo 2. E você da internet, você escolhe qual você quiser ser. Se tem 3 pessoas olhando, um vai ser cada um. Um vai ser bebê, uma ovelha e um anjo. E não coloque o marido para ser anjo. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se, ou se registrar. E assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, que é no norte de Israel, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento, e esperava um filho.
Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu luz ao seu primogênito. E envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, os pastores, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Ou como eu decorei na minha infância, a quem Ele quer bem. E quando os anjos deixaram os pastores, foram para os céus, os pastores disseram um para os outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Nesses próximos momentos nós vamos fazer como Maria, que guardava essas coisas e refletia sobre elas. Vamos refletir um pouquinho sobre esse texto. A primeira parte, de versos 1 a 6, é importante porque Deus havia profetizado com centenas de profecias para os judeus saberem quem era o Messias. Deus havia prometido, na verdade, o Salvador, que é aquele que tiraria o pecado do mundo, aquele que reataria o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ele prometeu isso a Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, onde ele diz assim: e a semente da mulher, né, a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente, falando, né, de que com a morte de Jesus, que na verdade é como a ferida, né, o ferir da cobra no calcanhar de Jesus, mas com essa pisada da morte e ressurreição de Jesus, ele destruiu o poder da serpente, de Satanás. E então essa primeira parte aqui é justamente para nós entendermos. Deus escreveu no Velho Testamento e profetizou através dos seus profetas todos esses detalhes, e ele fez acontecer as coisas para que o povo soubesse que Jesus era o Messias, né? Profetizou, olha só, o lugar onde ele nasceria em Belém, mas os pais dele estavam em Nazaré, estava tudo errado. Aí ele teve que envolver o rei, né, o imperador romano, que não tinha nada a ver com a história, teve que botar essa ideia maluca dele, de fazer um recenseamento, onde você tinha que se registrar na sua terra natal, para fazer José sair de Nazaré, para Jesus poder nascer em Belém. Porque era essa a profecia de Deus. E Deus ainda faz isso em nossas vidas. Deus, só no céu nós vamos saber quantas vezes Deus passou leis, fez acontecer coisas para mudar o nosso caminho e nos colocar dentro daquele plano que Ele tem para nós.
As coisas para o Filho de Deus não acontecem por acidente. Deus tem um plano para as nossas vidas. E então essa primeira parte fala justamente disto. E aí no verso 7, nós vamos começar a refletir no verso 7, que no verso 7 diz: ela deu luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde o rebanho, as vacas, as ovelhas comem, né? Manger vem inclusive no francês até hoje, manger, né? É comer, aquele comedouro, a gamelazinha feita, onde botava o pasto, o feno para as ovelhas comerem. Então Jesus foi colocado ali. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria, né? Se fosse filho do Herodes, você acha que tinham encontrado lugar para ele? Mesmo se a cidade tivesse lotada, a hospedaria, o hotel tivesse lotado, você acha que eles tinham encontrado lugar para o filho de Herodes? De certeza, né? Tinham jogado, era fora, alguma família lá, né? Tinham jogado fora. Não, está cancelado a tua reserva. Não, mas eu paguei isso mesmo, passando, não quero saber. O Herodes vem aí, a mulher dele vai ter filho e você está fora, meu irmão. E iam jogar pela janela, se não saísse pela porta. Mas, como era Jesus, como era o Messias, não tinha lugar. E assim, às vezes, as nossas vidas, elas não ficam muito cheias. As nossas vidas não ficam muito cheias, às vezes, para Jesus. E Jesus fica excluído para aquelas partes menos importantes de nossa vida, né? Tem pessoas que Jesus tem a importância de uma vez por mês. Tem outras pessoas, pior ainda, uma vez por ano, né? É um pensamento de vez em quando, né? A sua vida está tão lotada, tão cheia de coisas, que não existe lugar para Jesus. Porque até às vezes nós, como aqueles que já estão seguindo Jesus, às vezes a gente lota a nossa vida, a gente superlota a nossa vida com tantas coisas, que fica muito tempo, muito pouco tempo, para nós realmente termos comunhão com Jesus, de curtirmos nosso relacionamento com Ele, de seguirmos Jesus, de ouvirmos dEle. As outras coisas tomam prioridade e sufocam a coisa mais importante: o nosso Messias, o nosso enviado, o nosso Senhor. O que ocupa tanto o seu coração? Agora, a segunda coisa que eu gosto nesse verso 7 é que ele foi para uma hospedaria, mas nós vemos que ele veio muito pobre porque ele foi envolvido em panos. Eles pegaram os panos lá e enrolaram ele em panos. Eles não tinham cobertor, não tinham condições, eram muito pobres. E às vezes eu pensava assim: mas por que Deus não fez Jesus nascer na família de Herodes? Herodes era judeu e ele tinha um palácio, né? Por que Jesus nasceu numa família pobre? Você já se perguntou isso a respeito de você? Por que eu nasci numa família pobre? Quantos aqui nasceram pobre? Você nasceu pobre. Quantos nasceram pior do que pobre? O pobre era rico do seu lado, né? Você tem uma coisa em comum com Jesus: você nasceu igual a ele, pobre. Por que Jesus nasceu pobre? Por que Deus, que podia ter colocado ele numa outra família, não fez ele nascer numa família mais rica? E talvez você pergunta isso. Existe um motivo. No caso de Jesus, é porque Jesus veio para ser o rei dos pobres. Aliás, na sua mensagem, na bem-aventurança, né, no Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fala mais tarde, mais ou menos no final do segundo ano de ministério dele, ele fala assim, quando vem o jovem rico e quer saber sobre a salvação, e quando ele fala da salvação, que ele tem que escolher Jesus em vez do seu dinheiro, ele vai embora, vira as costas para Jesus. E é interessante que Jesus então diz assim: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico, né? E será que dinheiro nos atrapalha de entrarmos no céu? Será que é preciso ser pobre para entrar no reino dos céus?
Na verdade, a pobreza que Jesus fala aqui é a pobreza de espírito. Isso fica bem claro naquela mensagem, né, das bem-aventuranças. A pobreza de espírito significa que você entende que nada você tem para dar para Deus em favor do seu resgate. As suas melhores obras, como diz o apóstolo Paulo, são imundícia. São imundícia na presença dele. Não existe nada, não existe dinheiro, não existe obras, não existe boas obras, não existe coisa alguma que possa ajudar um pingo a sua salvação. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que a salvação é um presente gratuito de Deus. O apóstolo Paulo diz: de início a fim é de Deus, é totalmente de Deus, Ele dá, é um presente, você recebe, nada você faz para receber. Mas para você receber a salvação, você tem que entender que você nada é e nada tem, que você precisa da misericórdia de Deus, que sem Ele você está perdido, sem Ele você está no inferno. E, na verdade, essa pobreza, veja só, tem pobre financeiramente que é rico, no seu espírito ele se acha alguma coisa, ele é orgulhoso, ele acha que ele não é tão ruim assim, até por ele ser pobre, ele se acha mais próximo. Isso é orgulho, isso é arrogância. E tem o rico, né, que às vezes também se fia na sua riqueza. E o que Deus quer de nós, e o primeiro ponto da salvação, e aqui nós temos que entender que eu preciso de Deus, independente da minha situação financeira, independente da onde eu nasci, de como eu nasci, da minha família. Eu sou falido, eu não sou pobre, eu sou falido, e eu preciso de Deus. Esse é o primeiro passo para a salvação, entender que eu sou falido, nada tenho para contribuir a favor da minha salvação, mas Deus quer me dar essa salvação totalmente grátis para mim, alto valor para Ele. No verso 9, é interessante que quando o anjo do Senhor apareceu, olha só a reação dos pastores, ficaram aterrorizados, né? E olha só, esse terror de Deus, esse medo de Deus, esse medo da morte, isso veio com o pecado, né? Antes, a Bíblia diz lá no jardim do Éden, Adão e Eva, Jesus vinha à tardinha conversar com eles, e era um momento de grande alegria. Eles não viam a hora chegar de conversarem com Jesus, e curtirem com Ele, conversarem e rirem com Jesus. Aí quando entrou o pecado, o que aconteceu? Jesus veio no mesmo horário, mas aonde é que estava Adão e Eva? Escondidos, com medo, e o medo entrou por causa desse pecado. Isso passou para todos nós, e agora Deus se apresenta e os pastores ficam com medo. Você tem medo de morrer? Você tem medo do inferno? Você tem medo do lago de fogo? Você tem medo de Deus? Isso é um termômetro para saber do seu relacionamento. 1 João nos instrui de que o amor perfeito, quando nós temos um amor perfeito com Deus, quando a gente tem realmente esse relacionamento com Deus, isso lança fora o medo. Sim, Deus quer que você o tema, que você o respeite, que você o obedeça. Mas Deus não quer que você tenha medo dEle. Numa das passagens que eu estava lendo hoje, na minha leitura bíblica, a Bíblia diz que chegou um momento na vida de Davi que ele não foi para onde estava tendo tabernáculo, porque ele tinha medo de Deus. Tinha medo. E o anjo então disse assim: não tenham medo, não tenham medo.
Não tenham medo, porque eu estou trazendo para vocês boas notícias, boas novas de grande alegria, boas notícias. Eu estou lhe trazendo boas notícias, e ainda hoje são boas notícias. A boa notícia é o seguinte, que você não precisa ir para o inferno. Você não precisa ir para o lago de fogo. Você não precisa ser condenado. Se você continuar no caminho que você nasceu, você vai. Mas não é necessário, não é preciso. Existe uma fuga, existe salvação. Existe perdão dos seus pecados. Você pode escapar disso. E é para isso que Jesus veio. Essa é a boa notícia que o anjo vinha trazendo. Que hoje havia chegado na terra aquele que ia salvar a humanidade do seu pecado e poder reestabelecer o relacionamento com Deus e de nos livrar da condenação que havia sido preparado para os anjos. E que agora nós podemos escapar disso aí. Notícias, olha só o que eu gosto, para todo o povo, não era só para os pastores. Não era só para os discípulos, era para todo o povo. E esse todo o povo inclui, aponta para quem? Nos inclui. Não é legal? Deus já estava pensando em você. Sabe por quê? Porque Ele escreveu o seu nome. O seu nome já estava escrito no livro da vida antes de tudo isso acontecer. Você já estava no meio desse rolo. Sim, não escreve, não fala aqui o Raife. Não escreve. Meu nome não está aqui. Meu nome não está. Meu nome em 1 Samuel aparece muitas vezes, né? Do pastor Leandro e do Raife não. Do Eli também. O seu está na Bíblia, né? Agora. Mas o teu nome está assim. Ainda que não fale aqui o seu nome em particular, Deus já tinha escrito o seu nome. Tudo que Ele fala aqui é para todo o povo. Isso inclui você. Ele inclui você. Você faz parte do plano de Deus. Ele te criou para ter um relacionamento com Ele, para ser da família dEle. Mas como Ele não força, você tem que decidir isso. Ele já fez a parte dele, mas agora depende de você dizer que você quer ou não quer. Adão e Eva disseram que não queriam, né? Mas hoje você pode dizer que quer. Você pode mudar o seu destino. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu um Salvador. Olha só as boas novas. Eu não preciso ir para o inferno. De grande alegria. De grande alegria. E você não imagina, nós não imaginamos a alegria que ainda vem, ainda está por vir, né? Eu tenho muita alegria. Todo dia eu tenho alegria. Eu tenho alegria de poder deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu estou bem com Deus. Que as pessoas que já foram antes de mim, da minha família e meus amigos, eu vou vê-los de novo. De saber que eu nunca vou conhecer o inferno. Isso é grande alegria. De saber que Deus tem cuidado de mim. São boas notícias. Hoje, olha só, hoje, na cidade de Davi, hoje. E essas notícias continuam hoje para você. Continuam hoje para você. Verso 11. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só, o Salvador. 98% do Brasil acredita em Jesus como Salvador. Em Cristo, que Ele era o enviado de Deus, o Messias. Cristo significa o enviado, o Messias. Mas só falta a terceira parte, Senhor. Isso aí, a prova disso é que a Bíblia diz que abençoado é o país, a nação, cuja Deus é o Senhor. Sabe por que nós estamos passando por toda essa violência e essa corrupção? Porque Jesus não é o Senhor do Brasil. Porque se Jesus fosse o Senhor, nós não estaríamos nessa bagunça. Brasil, um país onde 97% crê no Salvador, crê em Cristo, mas é o campeão de execuções. Morrem mais pessoas aqui do que nos países que estão em guerra por ano. É um dos 5 países mais corruptos do mundo. Está alguma coisa errada aí. O que está errado é justamente, falta a terceira parte aqui do título de Jesus. Ele tem que ser o Senhor, o chefe, quem manda e a gente obedece. É isso que falta em nossa vida.
E é isso que nós apresentamos tão claramente no sonho de Natal. Por isso que eu quero que as pessoas ouçam. Porque não basta acreditar que... A Bíblia diz que até o Satanás crê que Jesus, ele sabe que Jesus é o Messias. Mas ele jamais aceita Jesus como Senhor. E se Jesus não for o Senhor da sua vida, Ele não é Salvador. A decisão original é que Adão e Eva rejeitaram Deus como Senhor da vida deles. Rejeitaram Jesus como Senhor da vida deles. Não mandarás, nós vamos mandar em nossa própria vida. E a nossa decisão tem que ser uma de dizer, não Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para a minha salvação, para o meu perdão, para o meu viver, para a minha direção. Tu sabes mais do que eu. E eu preciso de Ti em minha vida. Isso lhe servirá de sinal, né? Veja só, sinal. Deus tem dado tantos sinais na nossa Bíblia, para a gente não errar. Deus disse que o final dos tempos seriam marcados por uma época onde o mundo inteiro estaria clamando por paz e segurança. Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo se realizar as profecias da Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente erre. Deus não quer que essa humanidade se perca. Deus não quer que uma pessoa se perca. E Deus tem dado sinais que estão acontecendo agora, estão escritos aqui, e estão acontecendo agora na nossa cara, na nossa vida, para que as pessoas saibam que essa palavra é dele. Sim, salvação é pela fé, mas Deus nos deu tanta coisa sobre a qual nós construímos nossa fé. Não é uma fé cega, é uma fé em cima de tantas coisas, tanta evidência. Deus tem facilitado tanto a nossa fé. Deus diz na sua palavra que Jesus voltaria numa época onde o homossexualismo teria tomado conta do mundo. Jesus fala que na época da sua volta, o Irã seria um arqui-inimigo de Israel, que as nações desprezariam Israel, mas que Israel estaria lá dentro do seu pedacinho de chão, lá no Oriente Médio. Isso aconteceu em nossa vida, gente. Nós estamos vivendo o cumprimento das profecias que Deus fez, porque Ele não quer que ninguém erre o caminho, que nossa fé seja colocada na pessoa certa. E assim Ele deu os sinais para eles e se cumpriu conforme os anjos haviam dito. E as coisas vão se cumprir também conforme Ele tem nos falado, através da sua palavra e dos seus anjos ministradores a nós. É interessante, eu acho interessante, só uma coisa no verso 12, aquele você vai encontrar um bebê envolto em panos, e eu estava pensando hoje assim, na verdade, Jesus, Ele nasceu pobre, enrolado nos panos, e quando Ele morreu, né, João capítulo 20, versos 6 e 7, quando Pedro e João correram para ver se a história era verdadeira, de novo, parece até os pastores correndo, né, para ver se a história era verdadeira, e chegaram lá, o que encontraram? Panos, mas só que não tinha um bebê, o bebê tinha ressuscitado. Né. Ele começa e termina a sua vida em pobreza, na verdade. Os panos representam pobreza. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que os nossos valores, os valores que os homens acham importante aqui, que é o dinheiro, o ouro, a prata, os bens materiais, não são nada. São lixo, são uma casca. E por isso Jesus veio pobrezinho, ele veio sem nada. Mas sabe por quê? Gente, era só uns 33 anos que ele ia passar por aqui, e em comparação com a eternidade que ele já existia, a eternidade que estava por vir, que não era nada. Ele foi sepultado na sepultura dos ricos, mas sabe por que ele foi sepultado lá? Porque ele não tinha uma sepultura, ele era pobre, não tinha sepultura, não tinha nem onde se enterrar, e enrolaram ele e colocaram lá na sepultura dos ricos. E por que Jesus ia comprar uma sepultura? Ele só precisava emprestar por 3 dias. Por que pagar uma nota? Né? Entendeu? Uma coisa, por que ele precisava? Ele estava só de passagem, ele não precisava de muita coisa. Às vezes a gente investe tanto na nossa vida, não entendendo que a gente está só de passagem, gente. O apóstolo Pedro, ele diz assim, somos só peregrinos de passagem. De passagem.
Não permita nunca que o materialismo e essas coisas que brilham nos nossos olhos, que elas tirem o brilho de Jesus em nossa vida. Aí de repente, né, uma grande multidão do exército celestial, eu gosto disso aqui, uma grande multidão do exército celestial. Olha, porque quando Satanás se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foram com ele. E os demônios que nós chamamos hoje, porque a gente teve que botar um nome mais feio para eles, mas são anjos, gente, são anjos, só que eles obedecem a Satanás. São inimigos de Deus, mas são anjos, e eles agem, inclusive eles se apresentam como anjos de luz. Quem mexe nessa área, você sabe, eles se chamam anjos de luz. E eles se apresentam dessa forma, eles são anjos. Agora, sabe o que é bom? 1/3 foi com Satanás, 2/3 ficou com Deus. Isso significa que para cada anjo, cada demônio, tem 2 anjos. Tem 2 anjos. E para onde Jesus vai, os anjos vão. Jesus deixou a sua glória, adivinha, os anjos seguiram. Ele é o capitão, Ele é o Senhor, Ele é o capitão dos anjos, é o capitão das hostes celestiais, a Bíblia diz no livro de Salmos, Ele é, por isso que eles o seguiram. Ele veio assim para a terra e eles acompanharam. Olha só, acompanharam quem? Um exército celestial. E quando você tem Jesus, pode contar que tem exércitos ao seu redor. Hebreus capítulo 1, o último versículo do capítulo 1, diz assim que anjos são espíritos ministradores, servos, para servirem os filhos de Deus. Você pode contar que lá na sua casa tem anjos. Quando o seu carro sai com anjos acompanhando. Tem anjos ao seu redor. Quando você vem para a igreja, a Bíblia diz que os anjos te acompanham. Você vai trabalhar, os anjos te acompanham. Aonde vai Jesus, os anjos acompanham. E o Espírito de Jesus que está em você, faz com que os anjos te acompanhem. Só no céu nós vamos saber as muitas vezes que um anjo fez você perder a sua chave. A sua mulher diz que é você que é desorganizado, mas os anjos não. Os anjos escondem a chave para você não achar, para atrasar 5 minutos, porque se você saísse 5 minutos mais cedo, você ia sofrer um acidente e ia morrer. Ia pegar uma bala perdida, entendeu? Os anjos têm 1000 formas de fazer as coisas. Quando você começa a estudar as escrituras, você vê que os anjos são muito espertos, são cheios de ideias criativas, né? Para te proteger, para te defender. E o anjo disse, louvando a Deus, e disse: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas. A posição correta de Deus em nossas vidas é glória a Deus nas alturas. Deus tem que ser o top de nossas vidas. Ele não pode ser médio, Ele tem que ser top. Deus tem que ser a maior altura de nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vão acontecer. Hoje eu estava lendo em Provérbios capítulo 3, os primeiros 10 versículos, e Deus diz assim, Davi instruindo Salomão, com ele sentado aqui no seu colo, instruindo ele ainda como um menino pequeno. Ele diz assim: olha, se você sempre priorizar Deus, colocar Deus sempre no topo das coisas, no seu dinheiro, colocar Deus em primeiro lugar na sua parte moral da sua vida, colocar primeiro na sua parte de trabalho, no seu cuidado, coloque Deus primeiro. Aí ele diz assim, veja lá, Provérbios 3, depois você confere isso, ele diz, aí você vai ter o favor de Deus e dos homens, e a sua vida vai ser abençoada, né? E é isso que ele está dizendo. Quando Deus está nas alturas de nossa vida, quando Ele está no topo de nossa vida, sabe o que vai ter na nossa vida? Paz. Você vai ter paz, você vai ter uma tranquilidade. Muitas vezes, quando falta paz em nossa vida, é um indicador de que Deus não está no lugar devido. Eu tenho lá em casa, eu tenho
uma lavadora e recentemente quebrou uma mola, que mantém ali na hora da rotação, ela mantém ali em equilíbrio. Aí quebrou uma mola e como não tinha chegado a outra ainda, eu pedi, não tinha chegado ainda, eu estiquei a velha, né? E prendi, ela ficou um pouco fora de eixo. Cara, essa máquina consegue andar, né? Quando roda ali, bota ali, que começa a rodar, ela começa a andar, parece assim um robô, né? Eu estou pensando até em entrar no concurso, né? Ele anda sozinho, lava a roupa e anda, ele traz para mim a roupa, andando, né? Até desligar o fio, né? Mas por quê? Porque está fora de eixo, e quando a nossa vida não tem Deus no seu devido lugar, as outras coisas vão nos puxar para o lado, nós vamos ficar desequilibrados, e não vai ter paz. A paz do Senhor é algo que mostra que Deus está no devido lugar. E segundo, quando Deus nos dá essa paz, está no seu devido lugar, acontece o quê? Nós vamos ter o favor de Deus e consequentemente dos homens também. Nós vamos ter o favor de Deus. E como eu preciso do favor de Deus na minha vida? Você precisa? E como? Deus na sua posição de direito, paz em nossa vida e favor. Favor em todas as áreas de nossa vida. Ainda no verso 15, vamos refletir, os anjos os deixaram ir. Olha só, depois de Deus falar com esses pastores e revelar um mistério desse, só tinha uma resposta correta. Qual era a resposta correta? Vamos! Eles eram cearenses. Vamos ver o que Deus revelou, vamos! E correram. Só há uma resposta quando Deus vem bater na sua vida e no seu coração, seja para o que for. Talvez hoje Deus está batendo na sua vida e Deus está dizendo, eu não sou o Senhor, e por isso que sua vida não tem paz. Por isso que a sua vida está rodando fora de eixo. Porque eu não estou no meu devido lugar. A sua resposta é, vamos ver esse Jesus. E correram. Porque às vezes tem pessoas que Deus bate na porta de sua vida, como diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrir, eu entrarei. Às vezes a pessoa ouve, Deus bate a porta, hoje à noite Deus vai bater na porta de algumas pessoas e vão, eu vou, sabe, realmente se mexeu um pouco comigo, vou pensar um pouco, vou pensar nisso aí, mas não tem o vamos. O seu pensar não vai resolver coisa nenhuma. É o vamos que vai resolver. E tem mais, correr. Sabe por que eles correram? Porque eles não sabiam quando as coisas podiam mudar. Ninguém tem garantia do amanhã. Tem duas coisas contra o ser humano que faz com que a gente precise correr, acelerar. Primeiro, a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode voltar. Aí encerra o período da salvação. Pelo menos os gentios. Nós. Segundo, a morte não te avisa. E para quem mora em Manaus ainda tem um terceiro, que é diferente do resto do mundo. Ainda tem os assaltantes. Aqui em Manaus tem 3 coisas contra você, que faz com que urge que você corra para Jesus. Se hoje você ouviu Jesus falar com você, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que Deus nos revelou, nos fez conhecer. Então correram e eles acharam. E você vai achar. Você vai achar exatamente como Deus falou. Você vai achar o Salvador, que vai trazer paz na sua vida, vai te perdoar os pecados, vai te tirar do inferno e vai te dar vida para sempre.
E quando isso acontece, verso 17, depois de verem, contaram a todos, todo mundo com quem eles se encontravam. Eles contavam o que eles tinham visto e ouvido. É por isso que nossa igreja, nós não medimos esforço. Não medimos esforço na época do Natal para falar para todo mundo do que vimos e ouvimos de Deus e que outras pessoas também podem se beneficiar dessa grande graça de Deus. E por isso que a gente se esforça, a gente gasta muito mais do que no resto do ano, a gente gasta muito mais tempo. Você investe sua vida, você investe seu tempo, são milhares de horas. Porque nós investimos toda essa energia e todo esse tempo, esses valores, porque nós entendemos que todos precisam ouvir essa notícia. Essa notícia é para todos, não é só para nós. Não pode ficar só com os pastores, não pode só ficar com a nova igreja batista. Tem que ficar para todo mundo precisa saber disso. Por isso que nós não medimos esforços. E por isso que hoje eu desafio você a pegar a sua rua e colocar um convite em cada casa, ir para cada comércio que você trabalha e deixar um convite, que você faça a sua parte, ali na sua escola, se você ainda estiver estudando, porque todo mundo precisa ouvir isso, e aqueles vão ouvir o que Deus fez por eles, e a oportunidade deles encontrarem a salvação, perdão, seu pecado, e escaparem do inferno. É essa a nossa mensagem que nós queremos divulgar no Sonho de Natal. Eu queria que você baixasse sua cabeça. E hoje à noite eu queria que você pensasse em 5 pessoas que você não tem certeza se eles iriam para o céu se morressem. Você imagina que eles precisam ainda conhecer o Salvador, o Senhor Jesus. Que Jesus não precisa ser o Senhor da sua vida. Ore por eles por nome ou descreva essa pessoa para Deus, se você não souber o nome. E peça para Deus trazê-los para o sonho de Natal. Para eles virem, para eles aceitarem o seu convite. Para eles ouvirem. E conhecerem aquilo e aquele que um dia você conheceu. Hoje à noite é bem possível que Deus chamou a atenção através do seu anjo hoje à noite para algumas pessoas que entenderam que eles não têm essa paz, eles não têm essa segurança, que eles têm medo de morrer, eles têm medo de Deus. E hoje você entendeu que o que falta na sua vida é Jesus ser o Senhor. Sim, você acredita que Jesus é o enviado de Deus, que Ele morreu na cruz, ressuscitou. Você crê isso desde a sua infância? Ou não? Mas hoje você entendeu que você nunca colocou Ele no seu devido lugar. Você nunca deu glória a Deus de colocar Ele no centro da sua vida. Ele é top, Ele é Senhor, Ele é chefe. A Bíblia diz que se você crê e você quiser isso, só falta você falar para Ele: Deus, a partir de hoje, eu quero que Jesus seja o Senhor, o chefe da minha vida, e serás salvo. E o milagre do Natal vai acontecer em sua vida. O que eles viram e foram avisados vai acontecer para você, hoje. Inclusive eu vou pedir que você levante a sua mão. Se hoje Deus falou com você, levante a sua mão bem alto e diga: hoje eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. O Messias, o Salvador ele já era, mas ele nunca foi Senhor, e se ele for Senhor, ele não é Salvador. Levante a sua mão e um dos anfitriões vai colocar uma fichinha na sua mão e você anota o seu nome e assinale ali onde diz assim: qual é a sua decisão? Você coloca: aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Talvez você já tinha aceito, mas
Deus deixou de ser sua prioridade. Você tem andado longe, você não tem glorificado a Deus com a sua vida, e hoje você quer colocar de novo a sua vida. Pega uma dessas fichinhas, coloque seu nome e assinale ali: eu quero reconciliar, eu quero colocar Deus no topo da minha vida de novo. E como Maria, nessa época de Natal, no meio de toda a muvuca da nossa apresentação, e dos comes e bebes, e das muitas apresentações, guarde isso no seu coração, reflita sobre esse plano maravilhoso do amor de Deus, que abriu a oportunidade para nós sermos perdoados e fazermos parte da família dele. E como os pastores, em verso 20, durante esse mês, esse final de novembro e dezembro, peça para Deus, através da sua vida, ser glorificado. Glorifique a Deus, louve a Deus por tudo que você tem visto e ouvido. Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa as decisões hoje aqui tomadas, em nome de Jesus, seja glorificado. Amém.